Contar a história das terras canavieiras do interior do estado de São Paulo é contar a história de todos os povos que contribuíram para a formação do povo paulista. Pessoas que, por meio do trabalho no campo, produziram alimento e cultura. Viveram dias de tristezas, alegrias, inspirações e motivações, que com o passar do tempo se incorporaram ao cotidiano e definiram um jeito de ser. Falamos de uma cultura caipira, a paulistânia, definida pelo pesquisador Antônio Cândido, produto da mistura dos diversos povos que constituem a diversidade cultural do paulista. Neste espaço de trocas, o índio trouxe o milho, os frutos. O português, a fé e as festas. O negro, as crenças e a coragem. E por último, os imigrantes, que trouxeram os sonhos. Nessas terras vermelhas, de café e de cana, os diversos atores teceram a rica e multicolorida cultura da região. Nós podemos situar que a região de Ribeirão Preto, que inclui hoje os territórios dos municípios de Pontal e Sertãozinho, foi colonizada, os pioneiros chegaram aqui na primeira metade do século XIX, por volta de 1850, e que essas primeiras ocupações de terra foram estabelecidas fazendas de gado e alguma agricultura de subsistência. A imigração, que começa a haver um fluxo migratório grande, da Europa principalmente, em direção às Américas. Brasil, Argentina, Estados Unidos foram países que receberam grandes contingentes populacionais. Você imagina uma fazenda que recebeu imigrantes de espanhóis, italianos, libaneses, e como que era essa rua, como era essa conversa, cada um falando um idioma. Então é um local de convivência, do repouso e também de troca cultural, de onde essas diferentes culturas, esses diferentes sotaques vão começar a se encontrar. E aqui no Engenho Central, que é uma fazenda montada pelo Francisco Schmidt para ser uma fazenda de cana, isso na época do café, 1906, nós estamos no auge do café, ele já tem essa visão de formar uma fazenda de plantação de cana, instala um engenho central que vai recolher a cana plantada em outras fazendas dele ou não, para ser processado aqui no engenho central, que é uma usina de fabricação de açúcar. E a colônia aqui no engenho central, então ela teve essa função também de ser um local de morada dos trabalhadores, tanto que lidavam com a cana, mas também com os operários que trabalhavam nas oficinas, na serralheria, cuidavam dos animais. Então aqui nós temos um encontro na colônia de dois tipos de perfil de profissionais, do campo e da indústria. Então assim, o operário é o trabalhador rural e o operário da máquina, da indústria. O Museu da Cana, localizado entre os municípios paulistas de Pontal e Sertãozinho, tem como propósito, além da preservação do seu patrimônio material, preservar o potente patrimônio imaterial que ali se manifesta. Assim, mantém o complexo arquitetônico original, um rico acervo de máquinas e objetos, as áreas verdes com as matas remanescentes e as áreas das moradas dos antigos trabalhadores. Esse espaço, chamado de Antiga Colônia, por quase meio século foi morada dos trabalhadores da Fazenda Engenho Central. Neste espaço preservado, são estimuladas e difundidas as manifestações culturais ancestrais, tornando o Museu da Cana um museu vivo, alimentado pela efervescência cultural provocada por sua ação social. A antiga colônia do Engenho Central é hoje chamada de Vila do Engenho. Antes abrigavam os trabalhadores da usina Schmidt. Atualmente moram os trabalhadores do Museu da Cana e de pessoas que desejaram sair da área urbana e voltar para a área rural.
Vixe, divertir que é uma beleza. Trabalhava aqui, tinha missão. Tinha cada missa ali no barracão, que era uma coisa linda. Tinha baile também, baile no barracão. Nesse barracão ali teve 2 casamentos. Casava lá em Pontal, mas a festa era ali. A festa era ali. A gente enfeitava o barracão, punha cadeira igual essa aqui, e punha almofada na cadeira. Você tinha que ver, fazia muito chique, sabe? Fazia muito chique mesmo. Meu Deus do céu, mas era divertido demais. Ô de casa, abre a porta, nós entrar. Tamo aqui, vamos agora celebrar essa festa tão bonita da cultura popular. Ô de casa, abre a porta, nós entrar. Tamo aqui, vamos agora celebrar essa festa tão bonita da cultura popular. Deu barulho da caixa, eu falei, será que é os 3 Reis Santos mesmo? Aí era 11h30, aí eu corri, abri a porta, tava entrando na última casa lá, a bandeira. Eu falei, Jesus, é os 3 Reis mesmo. Aí pulei no fogão, mas no instantinho fiz um bolão desse tamanho. E se a gente pra ficar convidados, todos são muito bem-vindos. Falar da cultura do homem do campo é falar do trabalho, mas também das festas e celebrações presentes no cotidiano das comunidades rurais. A forte conexão com a natureza provoca uma reverência ao sagrado. Os ciclos e as estações são permeados pelas manifestações e crenças de uma tradicional cultura popular. Eles vinham, né, entravam na colônia e começavam a tocar casa por casa e ia até amanhecer a madrugada, né? Vinha de Sertãozinho, Pontal, o pessoal vinha, às vezes cruzava os foliões aqui, trocava bandeira, prendiam bandeira, voltava na outra semana para buscar a bandeira, né? Mas naquela época era diretão, eu acordava com o zabumba batendo dentro da sala, né? O trabalho que o Museu da Cana vem fazendo na região é importante e único, porque ele procura recuperar, preservar, além da memória estabelecida, material, a memória trazida pelas pessoas que vivem ou que viveram aqui na região. E traz à tona as experiências dessas pessoas nesse cenário que o engenho e o museu emolduram. E é através desse trabalho que as pessoas se reencontram com a sua história e com a sua memória. O que nós conhecemos hoje como culinária caipira, ela é o resultado do encontro de vários povos e tradições. Então, desde os portugueses colonizadores que chegaram ao Brasil e encontraram os povos originários, os indígenas, né, que é quem conheciam e tinham o conhecimento ancestral dos produtos, das ervas, das mandiocas, dos milhos, de quando, em que estação do ano fazer a colheita de frutos. Então, desses dois primeiros encontros, resultaram alguns tipos de culinária. Posteriormente, com a chegada dos povos africanos, né, dos escravos, também novos modos de cozinhar, novos produtos também vão sendo acrescentados. E num período posterior, com a chegada dos imigrantes europeus, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, e dos povos asiáticos, a partir principalmente do início do século XX, quando novos ingredientes vão sendo incorporados a essa culinária, que é o resultado, então, do encontro desses vários povos e saberes. Eu gosto de fazer arroz com feijão, uma batata, um frango, né? Tem que ter macarronada com frango. Faço quentão há mais de 40 anos. O quentão cada litro de pinga vai 2 de água.
O que eu faço, né? Agora tem gente que fala forte, né? Pura pinga, não dá para tomar. Acho que é pipoca, amendoim, o pé de moleque, né? Então, é o que nós costumávamos fazer, é isso. Agora o quentão todo mundo procura. Tem gente lá de Pontal que fala, eu vou lá só para tomar o quentão. Além da culinária, as sociedades rurais, devido às distâncias e isolamento, desenvolveram uma terapêutica baseada em recursos naturais, que incorporou conhecimentos ancestrais, vindos dos diversos povos que constituíram o caipira paulista. A medicina, né, a farmácia era o fundo de quintal, era a floresta, onde as pessoas iam e colhiam as ervas, os frutos, as cascas de árvore, que eram os remédios usados, os chás, os emplastos para picada de cobra, para as febres. Então, a cura também, ou as curas para as enfermidades também foi proporcionada pelo conhecimento desses vários povos que foram incorporando as suas tradições a esse conhecimento. Ele era lá naquela redondeza Joaquim da Barra, que é a redondeza lá Joaquim, Igarapava, ele que era o médico. Era de ramo, mas o médico era ele. Curava qualquer coisa, até essa doença contagiosa ele curava, com ramo. Ele ia lá no mato e falava assim, espera que eu tenho aqui, mas não dá, tem que ir no mato buscar. Isso aí, então, quando a pessoa chegava, então ele benzia aquilo que ele tinha em casa. Agora, quando a pessoa chegava dia da manhã, já tinha outro ramo novo e curava mesmo. Curava mesmo, a bicheira que está nas pernas das pessoas, tudo que a pessoa tinha, o que tivesse, curava mesmo. Xarope de alevante, fazer esse remedinho de bicha, 3 pontinhas do hortelã para a criança, quando está largando do peito que dá trabalho, então a gente faz. 3 pontinhos de hortelã, dá para tomar. A colônia daqui tá. Não, lá sempre a mamãe vinha também ali, né? Ah, tá. Então sua mãe benzia na colônia. Benzia, mas ela não gosta muito de falar que ela benzia, não, porque tem muita gente que ignora, né? Mas ela benzia. Aí benzia, ensinava remédio, era parteira. Era quando às vezes eu olhava na criança, a criança estava enrolado o cordão do umbigo no pescoço, ela sarvava, usava. Hortelã, artemijo, era levante. Tinha bastante remédio que a gente esqueceu. No final do voo tinha hortelã baiano, tinha artemijo baiano, tinha que ver hortelã. Mas era tudo coisa mesmo de Deus, coisa boa mesmo de Deus mesmo. Eu gostava muito de santo, né? Sim. Tudo quanto é santo, ele fazia aniversário. Tudo quanto é santo, dia 6 de janeiro, dia 13 de Santa Luzia, dia 20 de São Sebastião, e todo mundo da colônia ajudava. Ô, Sr. João, matar o cabrito pro senhor. Pode matar, pode trazer cá com nós. Era festa o dia inteiro. Eu ensino, né? Por exemplo, para bronquite mesmo. Você fazendo bem feito o chá do gravatar, é difícil fazer o xarope dele. Mas a tosse vai embora. As transformações econômicas, a crescente urbanização, a chegada de modernidades e novos modos de vida fez nascer no coração do caipira um sentimento nostálgico em relação à vida de abundância e solidariedade dos tempos antigos. A valorização do passado é uma forma de trazer até o presente, pela tradição oral, as memórias e histórias, tendo no contador de causos um personagem único do imaginário caipira. E aí então eu aprendi muito cedo me aventurar nessa história de como pegar saci. Mas se você quiser ter um saci, tem que fazer isso. Numa noite de grande tempestade e ventania, vem aqui com um punhal virgem ou uma faca, conta o 7º gomo, traz uma garrafinha de vidro escuro, porque o saci não pode ficar numa garrafa de vidro muito claro. Você vai fazer o furo e imediatamente socorrer aqui com a garrafa. Ele vai entrar.
você fecha com uma rolha. Não precisa ter cruz na rolha nem nada, como dizem por aí. Porque o saci não é um bicho do mal. O saci, ele é um protetor da natureza. Ele vai te ensinar umas traquinagens, um monte de coisa gostosa para fazer, mas aí você tem que soltar, porque ele pertence à natureza. Muitas vezes as pessoas ficam perguntando, né? Como que a gente adquiriu esses conhecimentos? Eu já até disse, essa importância dessa tradição passada do povo lá de trás para a gente é questão histórica. Mas conversar, visitar lugares onde a gente pode encontrar resquícios de tudo aquilo que as pessoas conheciam lá no passado e que por talvez alguns esquecimentos ou também por falta de atenção, isso foi ficando para trás. Mas eu enveredo aí no campo de estar visitando antigas fazendas, visitando pessoas que ainda moram lá no meio rural, e aí através desses diálogos, dessas conversas, a gente vai registrando e recolhendo esses contos, esses causos, que às vezes estão lá dormindo, né, esquecido, e que para isso, para eles reviverem, para a gente trazer à tona, precisa desse diálogo. Então essa pesquisa de entrevistar, gravar, levar esse conhecimento, fazer essa troca de conhecimento da gente que está no meio acadêmico com as pessoas que trazem essa tradição da cultura oral é muito importante. O Museu da Cana foi fundado pelo Instituto Cultural Engenho Central e a partir de 2013 ele é inaugurado e tem como um dos compromissos preservar o patrimônio histórico, material e imaterial do Engenho Central. O conjunto rico de acervo que traduzem as atividades de trabalho aqui realizadas, mas também as relações sociais, que eram as festas, o esporte, como o futebol, a bocha, e no seu acervo material, uma linha de produção completa da indústria açucareira do final do século XIX, que funcionou até meados de 1984. De lá para cá, esse edifício e os maquinários foram preservados, né, pararam de funcionar e foram preservados pela família Biagi, que em 2005 doa esse local para o Instituto Cultural Engenho Central justamente para criar o Museu da Cana. E o Museu da Cana, que foi construído para preservar e difundir a história da agricultura, da indústria e os modos sociais, ele tem um passado, né, tem uma visão nesse passado que nos remete a uma reflexão do que virá no futuro. Ô de casa, abre a porta, nós entrar. Tamo aqui, vamos agora celebrar. E cortava a cana ainda, hein, menino? Pelo amor de Deus, trabalhar igual não sei o quê. Ainda mais dia passando. É bom festejar, né? A dona Aí nunca foi sem não, mas nós carregava ela assim mesmo. É, dona Aí? Dona Aí nunca foi. Não era muito de festa, não? Dona Aí. Dona Aí, e a dona Wanda demora para sair de casa? Pode sentar e esperar. Vem chegando, e se ajeite pra ficar. Convidados, todos são muito bem-vindos. É só seguir o caminho pra poder participar. Vem chegando, vem chegando. A história da agricultura no mundo tem sido, nos últimos 50 anos, a história da transformação, impulsionada pela ciência e tecnologia. Até então, a ordem natural do nascer e pôr do sol foram determinantes no ritmo da produção agrícola e nos processos sociais. E esse ritmo natural deixou-nos um legado cultural que dizem respeito aos múltiplos modos de sermos hoje. E nessa perspectiva contemporânea, em que há uma quebra dessa lógica natural no meio rural, cuja palavra terra tinha significado místico pelos povos da terra, hoje
reduzido ao objeto de cálculo econômico. Esse novo ritmo, portanto, nos provoca a uma reflexão. Qual legado cultural levaremos para o futuro? E é esse o momento em que nos cabe decifrar e construir, de modo a deixar tão rico quanto possível uma herança cultural às futuras gerações. No Museu da Cana, criado para abrigar, conservar e difundir seu patrimônio material e imaterial, com um olhar no passado, ele provoca essa reflexão do que está por vir no futuro. E vai perceber ao certo que a arte traz felicidade para esse povo emocionado.